Bom, hoje nós falaremos sobre potenciação e para a gente ter uma ideia inicial, é interessante que nós pensemos a potenciação como uma forma mais curta de descrever multiplicações consecutivas do mesmo número. Então vamos para o exemplo 1. A gente tem 2 elevado a 2, né? É importante nós lembrarmos que também essa é a forma que nós vamos se referir a uma potenciação. 2 elevado a um número, né? Ou seja, um número qualquer elevado a outro número. No caso do exemplo 2, 3 elevado a 2. E aí a gente chama esse número aqui que está em cima, né? Da potência. Nós chamamos ele de potência. Bom, o que esse 2 elevado a 2 significa? Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, perfeito? Que é igual a 4. Ou seja, nós temos uma sequência de dois números, né? Iguais que estão se multiplicando. No exemplo 2, a mesma coisa. 3 elevado a 2 nada mais é do que uma sequência de dois números iguais que estão se multiplicando. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9. É importante também comentar que, para esse caso, a gente tem um nome específico, tá? Esse 3 elevado a 2 a gente também pode chamar de 3 ao quadrado. Quando nós temos um número elevado a 2, a gente pode chamar esse número ao quadrado, perfeito? Essa potência de 2 a gente chama de quadrado. Então, no caso do exemplo 2, nós temos o 3 elevado ao quadrado. E no caso do exemplo 1, a gente vai ter o 2 elevado ao quadrado, perfeito? Vamos para o exemplo 3, então. Agora a gente vai ter uma sequência de três números iguais se repetindo, né? Se multiplicando. No caso, o 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2, 8. E mais uma vez é importante ressaltar para vocês que esse 2 elevado a 3 tem um outro nome também. A gente pode chamar ele de 2 ao cubo. Ou seja, qualquer número elevado a 3 a gente pode chamar desse número ao cubo. 4 elevado a 3 vai ser 4 ao cubo. 5 elevado a 3, 5 ao cubo. E assim sucessivamente. Qualquer número elevado a 3 a gente pode falar que é um número elevado ao cubo. Perfeito? Agora a gente vai generalizar essa ideia para um números quaisquer, tá bom? Onde a potência, né, a parte que está elevada, no caso 3 elevado a 2, a gente vai ter que o 2 é a potência. Essa potência a gente vai tratar ela como pertencente aos números naturais. Posteriormente, a gente vai expandir essa ideia para números inteiros, tá? Para números fracionários também. Ou seja, a gente inicialmente vai tratar ele só como potências naturais, perfeito? Posteriormente, a gente expande essa ideia. Vamos lá. Sendo A pertencente aos reais e N pertencente aos naturais, teremos que A vezes A, né, repetindo esse A N vezes, vai ser igual a A elevado a N. E aqui é muito importante essas duas informações. Esse A a gente chama de base e esse N a gente chama de expoente, perfeito? E isso é muito importante, porque posteriormente, quando a gente for ver outras ideias, como logaritmo, é muito importante que a gente tenha em mente essa ideia de base e de expoente, perfeito? Vamos lá. E é também muito importante que nós saibamos algumas propriedades básicas das potências. Sendo a primeira delas a seguinte: se a gente tem duas bases iguais, né? Aqui no caso A, e elas estão se multiplicando tendo expoentes diferentes, sendo esses expoentes aqui, M e o expoente N. Então, a gente pode somar esses expoentes. Vamos para um exemplo prático. A gente tem 2 ao quadrado vezes 2. E aí, esse 2 que aparece aqui, esse segundo 2, a gente pode tratar ele como 2 elevado a 1. E aí isso vai ser igual ao quê? A 2 elevado a 2 mais 1. Isso é igual a 2 ao cubo. Perfeito? Vamos lá. Para a segunda propriedade. A gente vai ter uma base igual, tá bom? E essa base, a gente vai ter o A como base, perfeito?
Quando a gente tem esse tipo de divisão que ocorre aqui, onde o A elevado a uma potência está sendo dividido pelo A também, só que elevado a outra potência, se nós considerarmos que essas duas potências, né, a potência que está no numerador é maior do que a do denominador, olha aqui essa condição, nós podemos subtrair elas, tá? É como se fosse a ideia da propriedade anterior, perfeito, para multiplicação. Agora para divisão, em vez da gente somar, a gente vai subtrair. Então a gente tem esse 3 ao cubo dividido por 3. Mais uma vez, a gente vai tratar esse 3 de baixo como 3 elevado a 1. Então isso é a mesma coisa que 3 elevado a 3 menos 1. Isso então é 3 elevado ao quadrado, perfeito? Para a terceira propriedade, a gente vai ter uma ideia aqui bem parecida com a ideia de distributivas, ok? Então imagina, né, que a gente tendo o A, aqui o A e o B, dentro desse parênteses, a gente tem o N que está elevando todo o parênteses. Então a gente vai fazer algo parecido, tá? Dada as proporções, com uma distributiva. Esse N aqui vai multiplicar o B, vai multiplicar o A. Não multiplicar exatamente, tá? Mas ele vai virar a potência dos dois. De forma prática, né? A gente tem esse 3 vezes 2 elevado ao quadrado. A gente pode reescrever ele como 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Obviamente que a gente também poderia fazer o seguinte: fazer a multiplicação de dentro e depois elevar ao quadrado. Fazendo a multiplicação de dentro, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 ao quadrado. Perfeito? Vamos então para a quarta propriedade. Essa quarta propriedade ela é análoga à propriedade anterior, só que em vez de ter uma multiplicação, a gente vai ter uma divisão. Lembrando que, para essa propriedade, a gente tem que ter uma condição, que é a seguinte: o denominador tem que ser diferente de zero. Apesar, é algo que eu acho que eu não cheguei a comentar nas propriedade 2, mas é uma condição que foi posta aqui, tá? A diferente de zero para a gente não ter uma divisão por zero, ok? Então vamos lá. É a mesma coisa da propriedade anterior. A gente tem 8 dividido por 2, tudo sendo elevado ao cubo, então a gente pode reescrever isso como 8 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Opa, 2 ao cubo. E a gente também pode reescrever isso fazendo a divisão anteriormente de fazer essa distributiva, digamos assim, tá? Ou seja, 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 ao cubo, tá? Essas três formas de se escrever representam a mesma coisa. Elas só são escritas de forma diferente, perfeito? Vamos então para a quinta propriedade. Bom, essa propriedade é para quando a gente tem uma potência que está elevando outro número já tendo uma potência, perfeito? Vamos lá. A gente tem o caso aqui do A elevado a M, né, que M é um natural, e N também, tá? Essas duas potências aqui. Então a gente tem o A elevado a M, que é igual o A elevado a M elevado a N, que é igual a A elevado a M vezes N, tá? De forma prática, a gente tem o 2 elevado ao quadrado, que é elevado ao quadrado. Isso daqui é igual a 2 elevado a 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 4. Bom, se a gente faz primeiro a potência de dentro, ficaria o seguinte: 4 elevado ao quadrado, tá? Vou até escrever aqui embaixo. Ficaria o seguinte: 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. E perceba que 2 elevado a 4 é igual a 16 também. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então a gente percebe que é uma propriedade verdadeira, tá? Que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando nós temos um número qualquer e que esse número tenha que ser diferente de zero, tá bom? Elevado a zero. Esse número sempre vai ser igual a 1. Bom, de forma assim, quando você vê isso à primeira vista não parece fazer muito sentido, porém, até o final do vídeo, a gente vai ver uma forma de provar o porquê que faz sentido essa afirmação, perfeito? Então a gente vai ter o seguinte aqui: o A elevado a zero
é igual a 1, tá? Bom, lembrando que esse número A, ele é pertencente aos reais e é diferente de zero, tá bom? Essas são as condições para que essa igualdade possa ser aplicada, para que seja verdadeira essa afirmação. Vamos para o exemplo 4, então. A gente tem 5 elevado a zero. Bom, 5 elevado a zero, pela definição que a gente viu anteriormente, é igual a 1. Bom, como eu falei anteriormente, a gente começou com a definição de potência para expoentes naturais, mas agora a gente vai expandir essa definição para expoentes inteiros, tá? Ou seja, abordando números que sejam negativos. Até aqui a gente tratou de números naturais, né, do zero, que seria o expoente nulo, e agora a gente vai tratar também dos números negativos e assim expandindo a ideia que estava dos naturais para os inteiros. Para isso, a gente tem que fazer uma seguinte limitação. A nossa base, ela é pertencente aos reais, porém, ela é pertencente aos reais não nulos, ou seja, a nossa base não pode ser zero. E o nosso expoente é pertencente aos naturais, tá? Sendo que, como eu falei, a gente vai expandir essa ideia para os inteiros, porque olha a definição que foi posta aqui embaixo. A gente não colocou o n pertencente aos inteiros porque a gente trata o sinal de forma separada, tá? Eu gostaria que vocês pensassem pelo menos dessa maneira para facilitar um pouco o nosso entendimento do que vai acontecer aqui. Bom, e toda vez que a gente tiver esse sinal negativo na frente do n, a gente vai inverter. A gente vai tratar o a como seu oposto, perfeito? Vamos lá. Vamos, por exemplo, 5. O 2 elevado a menos 1, ele nada mais é do que o 1 dividido por 2 elevado a 1. Beleza? Eu inverti e mantive a potência, só tirando o sinal negativo. Vamos para o exemplo 6, então. O 3 elevado a menos 2. Ele vai ser nada mais nada menos que 1 dividido por 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é um 9, né? Então, ele é igual a 1 dividido por 9. Perfeito? Bom, e com essa expansão da nossa ideia de potência para expoentes também negativos, a gente também vai expandir algumas propriedades. A propriedade 4, que antes tinha a limitação do expoente do numerador ser maior do que o expoente do denominador, agora não tem mais essa limitação. O m ele pode ser menor do que o n, tá bom? Antes, se a gente voltar às propriedades anteriores, a gente via que tinha essa limitação. A nossa única limitação aqui é que o a seja diferente de zero, perfeito? Para a gente não acarretar em uma divisão por zero, algo que não é possível. Então vamos lá, por exemplo, 7. 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à sexta potência. Isso daqui é nada mais nada menos do que 5 elevado a 2 menos 6. Isso é igual a 5 elevado a menos 4, que é igual a 1 dividido por 5 elevado à quarta. Beleza? Vamos para o exemplo 8, então. Vamos lá. 7 elevado a menos 2 dividido por 7 elevado a menos 4. E nesse caso, para a gente não se confundir, eu vou dividir isso em duas partes, beleza? Primeiro aqui seria o 7 elevado a menos 2, e o segundo seria o 1 dividido por 7 elevado a menos 4. E aí, nesse caso, quando a gente tem o menos na frente do expoente, a gente vai inverter ele, né? Ou seja, esse 7 elevado a menos 2 vira 1 dividido por 7 ao quadrado. E o 7 elevado a menos 4 que está embaixo, ele vai inverter e vai para cima. Então, a gente vai multiplicar isso por 7 elevado a 4. Beleza? Vamos continuar aqui embaixo. 7 elevado a quarta dividido por 7 ao quadrado, a gente pode reescrever isso como
a subtração das potências, beleza? Vai ficar 7 elevado a 4 menos 2, que é igual a 7 ao quadrado. Bom, 7 ao quadrado, que é igual a 49. Tranquilo? Vamos então para o último exemplo do nosso vídeo, o exemplo 9. E o exemplo 9 eu vou deixar aqui como uma prova do que eu falei anteriormente, né? De um número a elevado a 0 ser igual a 1, contanto que o a seja diferente de 0. Se o a for igual a 0, a gente tem uma indeterminação matemática. Por isso que o a precisa ser diferente de 0. Tranquilo? Vamos lá então. Para a gente provar isso, a gente vai considerar o a como um número. Vamos lá, o a vai ser um número que pertence aos reais não nulos, ou seja, o a vai ser pertencente aos reais diferente de 0. E a gente vai ter também que o seu expoente m, ele vai ser pertencente aos naturais, tá bom? Bom, vamos lá. Para a gente provar isso, a gente considera que a gente vai ter o a elevado a m dividido pelo a elevado a m. Tranquilo? Bom, aqui a gente vai conseguir chegar em algumas conclusões. Primeiro, quando a gente tem um numerador e um denominador iguais, a gente pode simplificar eles, né? A gente pode fazer o famoso corta e fica igual a 1, beleza? Mas antes disso, vamos considerar o seguinte. Essa divisão aqui a gente pode escrever ela da seguinte forma. A elevado a m dividido por a elevado a m é igual a elevado a m menos m. Isso daqui é igual a elevado a m menos m. A gente tem um número subtraindo de um mesmo número igual. Ele nada mais é do que a elevado a 0. Porém, a gente sabe que esse a elevado a 0, ele é igual a o a elevado a m dividido por a elevado a m, que se a gente cortar aqui, vai ser igual a 1. Tranquilo? Então a conclusão que a gente consegue chegar aqui é muito simples. É que o a elevado a 0, ele é igual a 1 para qualquer número, a pertencente aos reais não nulos e m pertencente aos naturais. Tranquilo? Então isso é uma prova breve, né? Bem simples, de que esse número não nulo elevado a um expoente natural ou inteiro, né? Ele vai ser igual a 1, beleza? No caso elevado a um número natural inteiro, não. No caso elevado a 0, ele vai ser igual a 1. É uma prova simples, rápida aqui, e que dá pra gente entender mais ou menos a justificativa por trás dessa ideia, né? Dessa definição que parece tão absurda à primeira vista, mas que vocês vão ver que vai fazer bastante sentido ao longo dos exercícios, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido a ideia de potenciação. É um vídeo simples no geral, porque a ideia é simples, é um vídeo rápido, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que é a potenciação, correto? Que é uma ideia que nós vamos usar ao longo de toda a matemática, então é muito importante que nós saibamos da maneira correta que é a potenciação. Bom, qualquer dúvida, comenta, deixe sua dúvida aí que eu vou responder. E dependendo dela, eu posso até trazer para um próximo vídeo. Tranquilo?